Olá! Este é o Stefanadas, um programa para pensar sobre o comportamento humano e repensar aquilo que nos move e nos transforma. E eu sou Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente? O que te leva a comprar uma roupa nova? Uma data especial? Vontade de alguma novidade? Desejo de seguir uma determinada tendência? Ou sei lá, seu corpo mudou e você precisa de peças que te sirvam melhor, que te façam te sentir melhor? Enfim, seja qual for o motivo que te faça aumentar o armário, é provável, bem provável, que você tenha pensado em uma roupa que nunca foi usada por ninguém. Você não acha? Mas por que não peças de segunda mão? Por que não? Além de serem opções mais sustentáveis, elas podem ser mais acessíveis e, inclusive, mais exclusivas, de melhor qualidade e ainda cheias de boas histórias. Digo isso porque a moda consciente não é uma tendência passageira. Aqui no Brasil, o Sebrae estima que mais de 118 mil brechós estejam ativos nesse momento e que a quantidade dessas lojas tenha crescido mais de 30% desde a pandemia. Aqui em Porto Alegre, a minha cidade onde eu vivo, querida, a cultura de vender, trocar e compartilhar itens usados é forte e é muito antiga. Ela é parte do DNA dessa cidade que sempre foi tão progressista. E a idealizadora de uma das maiores feiras de desapego de roupas, calçados e acessórios desta cidade é a nossa convidada de hoje, a Natália Guasso, fundadora da Brick de Desapegos. Olha que nome legal, gente. Que já teve mais de 700 edições nos últimos 14 anos. Natália, querida, então, muito obrigado por estar aqui com a gente no Stefanados de à tarde, uma tarde de chuva em Porto Alegre, né? Sim. A gente ficou por um triz lá de não cancelar. E eu acho que a gente vai stefanar legal. Pelo pouco que a gente conversou antes, eu já vi que você é uma Stefanette. Coisa boa. Stefanette. Essa é a estreia, viu? Stefanette. Me lembrei do Chacrinha, lembra? Você era criança. Era Não, mas ele é um clássico. Não tem como. A Chacrete, a Stefanette. Abriu o programa já dançando. Já dançando. Bem, é uma ideia, né? A gente pensar no futuro. Minha querida, olha só, eu queria começar te perguntando, né, a gente apresentou agora o programa, falou para as pessoas essa questão da moda sustentável, desse trabalho fantástico que você tem há 14 anos, com mais de 700 edições, né, da feirinha do Brick lá. E aí eu queria que você começasse dizendo para a gente o seguinte, pelo que você falou lá com a Pamela da nossa produção, e que depois ela me passou, eu fiz meu dever de casa. Você teve um momento assim de uma vontade de desapego, né? Sim. Mais ou menos 14 anos atrás, te deu uma... E eu adoro isso, porque essa coisa do desapego é uma coisa que a mim me chama muito a atenção, sabe, Natália? Assim, só dividindo rapidamente contigo, e eu falo isso numa boa, né? A gente sabe que não é ego trip nem nada, pelo amor de Deus. Mas sabe que toda a minha vida cabe, tudo que eu tenho cabe em duas malinhas pequenas assim. Eu moro num apartamento alugado, mobiliado, eu não tenho nada, literalmente não tenho nada, nada. Eu tenho algumas dívidas que eu estou terminando de pagar. As poucas roupas que eu tenho, que não são muitas, elas cabem em duas malinhas assim. E aí, quando você fala essa coisa de desapego, e isso, já adiantando aqui, não é que eu tenha tido uma iluminação inacreditável, apesar de que eu acho que é legal ter pouco, eu acho que a coisa, mas de fato foram circunstâncias da vida que me levaram a uma situação como essa, mas que eu curto, sabe? Eu gosto dessa coisa do não ter. Tenho meus livros que eu amo de paixão, né? Mas assim, como dizia a Elis, né? Os livros, os amigos, né? Os discos, né? E nada mais, né? Não precisa de muito mais. E aí, quando a Pamela falou, né, trouxe essa palavra desapego, eu amei. E aí eu te pergunto assim, fala um pouco desse momento de desapego, e aí, se você quiser, você já pode juntar como é que esse momento de desapego individual se transformou nessa ideia coletiva, né? Conta um pouco pra gente disso. Mas sabe, esse desapego ele não foi tão natural, né? Eu
fiz uma mudança, né? Tava indo morar com meu companheiro, meu ex-companheiro, pai dos meus filhos. E eu tinha um closet muito grande, gigante, assim. E eu não tava dando conta da quantidade de roupas que estavam dentro dele, né? E aí, na mudança, eu percebi que era muita roupa mesmo. E coisas que, né, estavam todas escondidas. Tinham etiquetas, e aí eu fiquei realmente impressionada comigo mesma. E como é que eu não tinha, né, enfim, como é que eu tava comprando tanta coisa e nem usava. Eu desconhecia algumas peças, né? Porque tu vai acumulando e não se dá conta. E aí eu pensei, bom, o meu ex-companheiro lá já apavorado, né? Pensando que merda que eu fiz na minha vida, né? Essa mulher louca, acumuladora, vindo pra minha casa. E eu acho que vou ter que dar um jeito. Ah, né? Você tava indo pra casa dele. Isso, tava indo morar com ele. E eu pensei, meu Deus, fiquei com vergonha. Eu pensei, bom, vou ter que dar um jeito nisso, né? Aí eu, bom, vou desapegar. E aí eu também, nesse momento é que eu fiz a reflexão dessa coisa de quantidade de coisas que a gente consome desnecessárias. E aí, naquele momento, eu comecei a refletir mesmo sobre isso, assim, e sobre o absurdo que é a gente não se dá conta mesmo. Aí tu vai comprando. E para a mulher, isso é muito... o marketing da moda, a moda, ela vem muito mais para a mulher. Uhum. Tu vê, inclusive, né, nas lojas, que é uma partezinha masculina e quatro andares feminino. Exato. E Exato. é todo dia, e para tudo, e parece que ela preenche faltas, né? E buracos femininos, né? Tristeza, depressão, tudo é uma coisa para fazer tu comprar, né? Eu acho que eu tava meio que caindo nessa armadilha, sendo que eu sou publicitária, mas enfim, né? A gente acaba caindo nas próprias artimanhas. Deixa eu aproveitar, querida, e te perguntar, eu queria ter o feeling, tu falou uma coisa super interessante, essa questão. E é super importante. Assim, o consumismo, de um modo geral, ele é um tremendo, assim, brincando um pouco, psicólogo, né? As pessoas dizem, vou fazer shopping. Né? Que a gente acaba cobrindo muita coisa com o consumismo. Eu queria ter o feeling, querida, assim, em que sentido você acha que é mais pesado para a mulher isso? No sentido social, das cobranças, eu percebo que para o homem houve também, assim... Eu estou com 56 anos, né? Olhando mais ou menos o meu tempo de vida, eu noto que, pelo bem e pelo mal, o homem também passou a ser mais cobrado. Né? Pelo bem, no sentido de que as mulheres teve a hora que disseram, vem cá, né? Por que nós somos um objeto? Né? Vocês também vão ser, que história é essa? Né? Então, bem, entre aspas, é porque a gente igualou um mal, vamos dizer assim. Né? Sim. O mal se tornou mais democrático. Né? Agora, pelo mal, óbvio, é que a gente tem uma geração realmente de homens extremamente ansiosos, né? Homens extremamente inseguros, que eu acho que acaba gerando, isso é um feeling que me vem agora contigo, querida, um pouco terreno fértil para essa masculinidade tóxica, sabe, que a gente vê surgir. Mas assim, deixando os homens de lado, você como mulher, né, nessa experiência, inclusive com o trabalho de moda, como você sente essa pressão na mulher? Mas é isso, né? É usar as nossas fragilidades e, tipo, como que a gente pode resolvê-las? Comprando, consumindo, né? Mesmo que seja só para guardar, né? Sim, não interessa. Tipo, tem aquele jargão ali da moda todo dia, look todo dia. Tipo, look novo todo dia, tem que ter roupa para sair todo dia. Então, é uma coisa diária, né? Mas isso cria uma pressão. Mesmo que seja inconsciente. Aí vem beleza, moda e corpo, né? Que agora a gente vê que o grande consumo da mulher brasileira é plástica, né? Então, assim, e são coisas absurdas. E hoje eu vejo as mulheres, assim, elas dormem já com um monte de coisa na cara. Meu Deus, gente, e as linhas de expressão eu não sei, eu sou Sebastião Salgado, né? Tipo... Ai, que maravilha. Tudo que a gente faz da vida tá no nosso rosto, na nossa lindo, pele, né? Nossa história, exato. Então, né, enfim, entendo que às vezes as pessoas, né, não queiram estar com tudo isso na pele, mas tirar tudo, eu acho que é subir com a tua vida, mas enfim, então, muito delicado. Eu também acho, eu concordo em gênero legal, eu concordo, assim, honrar a nossa história é bonito. É muito bonito. É o corpo, ele tá, tudo que acontece com a gente, ele acaba aqui. Né? Exato. Meus exames de sangue estão me dizendo isso também. O excesso de carboidrato. A quantidade de sorrisos, de tristezas, também... mas enfim, somos nós. Não sei por que a gente tem que tirar isso.
a gente tem que tratar isso, né? Uhum. Mas o que ficar, ficou. O que Mas, enfim, né? Aham. Entendo que tem pessoas que não lidam bem com certas cicatrizes. Só que o exagero é que é uma coisa que me deixa mal, assim, Aham, né? aham. E aí voltamos à moda, que é essa coisa, né? De tu perceber que tu comprou e foi loja de departamento, né? Que tu vai lá e aí tu tem que pagar a conta lá. Então tudo é uma estratégia, uma lógica para tu não sair, né? Tu tá sempre saindo com uma roupinha e enchendo, né? Enfim, Uhum. é a lógica capitalista, consumista, né? Uhum. E tá Uhum. tudo interligado. Né? Tá tudo interligado. Aí quando tu percebe também, tu percebe, meu Deus, cara, eu tô sendo usada e pelas minhas próprias ferramentas, né? Porque quando tu estuda publicidade, tu entende um pouco que isso é uma Uhum. estratégia, né? Uhum. Tu não Uhum. precisa de nada daquilo, tu tá sendo imposto, né? É Uhum. uma lógica de mercado, enfim, de economia. E de economia. E a gente pode até dizer, né, Natália, que não é nem que haja, assim, a coisa é tão sutil que não é nem que haja, gente, assim, existe uma grande mente que controla, etc. Tal. Já se tornou um vício tão presente na nossa cultura, na nossa educação, ao longo de gerações, que a gente toma como dado. O mundo é assim, como se não existisse alternativa, né? É incrível, mas tá no DNA das pessoas. As pessoas nem imaginam. Não é que haja uma mente, né? Claro que, óbvio, que há na prática, por exemplo, quando uma empresa faz uma propaganda visando, digamos assim, amarrar as pessoas, é claro que tem uma. Mas isso já é dentro de um contexto que é considerado normal, né? Porque parece que é só assim que se vive, né? Isso dá um medo, sei lá, dá uma sensação. Mas assim. é o que eu acho que está acontecendo nesse momento agora atual nosso, assim, que é uma desesperança, é o acreditar que as coisas não mudam, que elas tendem a piorar. A gente está vivendo nesse momento meio triste, duro e de reflexão, né? Que a gente não vê nenhuma revolução, porque para mim, né? Só uma revolução muda o mundo, só a luta muda o mundo. E não existe nenhuma perspectiva, nenhum vislumbre de alguma mudança real, né? A gente está meio plasta, assim, neste momento. Mas naquele momento, eu concordo de nenhum grau. Naquele momento, querida, que você teve esse momento privado, né? Bem fofo, como você colocou. Ai, meu Deus do céu, ele vai pensar, né? Me juntei com a doida aí, acumulativa. E aí, aí você tomou essa decisão pessoal, chega. Mas como é que foi o pulo disso para... Então, aí eu resolvi postar no Facebook, gente. Eu abri o meu momento ali, que vocês, hein? Porque, tipo, será que sou só eu que tô tendo esse momento? E aí, não, nós também, né? Eu pensei, vamos fazer um bazar do desapego juntas. E aí, meu ex-marido tinha um estúdio de música, e aí eu juntei, né? E foi assim, pessoas conhecidas, uma pessoa que eu nem conhecia. Então eu juntei pessoas, né? Amigas, né? Eu chamei de brechó de amigas, enfim. E começou a primeira feira de desapego, né? Como uma prática coletiva de desabafo também, mas também de resolver este problema, né? Mas de conversar também sobre essa coisa, abrir com as pessoas, né? E todas as mulheres estavam assim, porque sim, anos 90, né? Que surgiu real essa coisa da loja de departamento, dessa loucura consumista exagerada, assim, né? 80, 90, porque também a gente estava com grana, né? Porque nos anos 80, ditadura. Final da ditadura, ninguém estava com muito dinheiro, né? Exato. Porque também tá tudo, né? Com o Plano Real, teve um certo aumento e, de fato, houve uma massificação do consumo. E aí também loja de departamento, 12 vezes, né? Eu quebrei todos os meus cartões depois disso, eu não compro mais em loja de departamento, só em algumas situações, assim, para o mundo infantil, que é mais complexo o brechó. Mas, para mim, não. Eu só compro no Brick, porque, enfim, né? O Brick tem 700 edições e eu faço muito Brick. Mas tá, lá no início. Começou assim, bem livre, leve, solto, mas aquilo me despertou e eu comecei a estudar muito sobre. E comecei a buscar informações sobre isso. Ou seja, no início ele era um espaço também de convívio, de troca de ideias, de desabafo. Sempre foi. Sempre foi assim. Ele surgiu como negócio real, que eu entendi, opa, mas peraí, existe essa demanda e existe um mercado está crescendo esse mercado de brechós. Primeiro eu comecei desapego.
E aí depois foram surgindo brechós, né? Então, primeiro era uma feira só de José Pio. Qualquer pessoa poderia, na verdade ainda pode, mas não vem mais tanto, né? A minha grande base são brechós organizados. A maior parte que vivem deste negócio, né? Porque tem muita mulher que é um plus na sua, enfim, renda, né? Não é a renda principal, é ao que complementa, né? Então, foi indo, aí chegou uma sócia, né, de grátis, assim, já, e ela, ai, cara, tá dando certo, vamos fazer isso, vamos fazer. E aí a gente foi crescendo, mas crescendo assim, ó, gradualmente, né? Organicamente, pouco a pouco. Conforme a demanda, conforme, que é o bom, né? Porque cria raiz. Sim, não é uma coisa, tá, vamos já transformar um negócio, eu não sou essa pessoa, né? E aí a gente foi entrando em novos espaços, né? Porque aí do estudo a gente foi pro tipo Zé Uzan, porque era um salão, aí a gente foi pro Ocidente. Aí ir pro Ocidente, que é uma das casas noturnas mais importantes do Brasil, aí foi opa, temos um negócio aqui. No Ocidente? No Ocidente. Não foi na Opinião. O Opinião foi agora. Ah, agora, lá foi o Ocidente. A Opinião foi este ano, né? Esse Ocidente, gente, assim, olha, foi um dos lugares que eu mais namorei e dancei em toda a minha vida. Ai, adoro. Ai, na minha época de juventude. Eu agora tô mais caseiro. É? O Ocidente é maravilhoso. Não, mas agora tem festas, né? Tem festas. Cedo! Né? Sim, agora, né? É a nova moda. É a nova moda, graças a Deus. Não, eu digo graças a Deus, eu adoro, mas é que a gente consegue aproveitar a noite, mas também o dia, né? Sim, né? sim. Fazendo mais cedo, né? Enfim. Mas enfim, querido, eu pico. É que o Ocidente mexeu comigo. Não, o Ocidente é a casa, é a minha casa. Eu fiz 15 anos, fiz 18. Então ali é uma casa muito que faz parte da minha vida, assim. E tem tudo a ver com o brechó, né? Porque a moda circular, ela entra nessa parte cultural, porque moda é cultura, é identidade, né? Ela é além do consumo. O capitalismo usou ela como uma coisa que ela não é, né? A moda define, a moda é muito mais do que a moda só vestimenta ou só o vestir, né? Exato. Ela representa muita coisa. Me veio uma coisa na cabeça falando... É que tu tá me inspirando, Natália. Desculpa, não tenho culpa, tu me inspira e eu acabo com vontade. Normal. Eu me lembro minha vovó lá na Itália. A minha avó faleceu em 94. Né? Minha avó era de 1904, essa especificamente. A mãe de minha mãe, né? E ela se vestia, mesmo na Itália já rica do pós-guerra, ela se vestia sempre como aquela camponesa de antes da guerra, com lenço na cabeça, sabe? E agora você falando da questão de moda, que era a moda dela, e aquilo era tão afetivo, para mim aquilo era acolhimento. Quando você falou a moda é muita coisa, eu me lembrei, ela é acolhimento também, né? Sim, traduz tudo que tu é, ou onde tu está, com quem tu vive. E fora, né, que essa coisa, a gente fala muito do vintage, que é quando a moda realmente prezava por mais coisas do que padrões, né? Ou do que padronizar. Enfim, tem tudo ali, né? Os estilistas, por exemplo, faziam roupa sob medida, de qualidade, pensavam enfim, estudava aquilo, os tecidos. Tinha muito mais do que entrar numa máquina e produzir 50 mil vestidos iguais. Exato. Sem forma e sem carinho, sem amor. Porque é isso, a moda é isso, ela começou assim, né? Tem razão, a gente vê nos filmes... e não era só para os ricos, não, até para uma classe média, vamos dizer assim. Aquelas lojas muito antigamente que a pessoa entrava, sentava na cadeira, né? Aí Sim, tinha, né, um estilista que conversava com ela. Enfim, essa coisa feita à mão, artesanal, autoral, enfim, ela tem muita coisa. Os alfaiates italianos, né, que vieram tanto para o Brasil também, que era todo um trabalho feito pela pessoa, né? Ou até essa moda da troca, né? Porque... É isso, tipo, as pessoas que não conseguiam comprar se trocavam entre si, ou passava... Que também é lindo, daí Genial. Tu recebe uma roupa da tua tia. Ai, que lindo, é parte da minha história, da minha família, né? Então, e também o brechó tá aí, né? Desde sempre, no início de tudo. Diga-se de passagem, isso aqui eu comprei num brechó. Me toquei agora. Essa camisa foi comprada num brechó. Da Alana. Bem que eu vi que era bonita mesmo. A Alana, querida, foi no seu brechó. Como é o nome do brechó da Alana?
A Lana me ajudou aqui com o meu guarda-roupa no início desse ano. Ela tem um brechó no centro. Ela e a irmã dela, que mora na Espanha. Chiquitas, não sei. Enfim, Alana, você vai saber. Um beijo pra ti. Lana Mutilo. Isso! Chamaquitas. Isso, isso, Chamaquitas. É do Chamaquitas aqui. Que coisa boa. Sim, ela, claro, é do centro. Sim, eu tenho uma ligação muito bacana com as minhas expositoras. Hoje eu tenho uma rede de 100 mulheres, né? Uau! E mulheres, né? Mulheres com todas as suas... Só mulheres? Não, tem homens também, mas o meu discurso é para mulher, né? Porque o mercado de moda, ele é da mulher. Ele é feito de mulheres e a maior parte, né, dos brechós são de mulheres e de moda, enfim. É uma coisa muito feminina, assim, né? Mas no passado já foi muito, né, de costureiros, enfim, estilistas homens. Mas, enfim, hoje ela é uma coisa feminina. E que a gente precisa, né? Para mim, é o coletivo, né? Tem essa parte ativista aí. Conta pra gente, assim, no sentido administrativo. Como é organizar uma feira dessas, por exemplo? Hoje você está estruturada, mas digamos assim, quando você não estava tão estruturada, conta pra gente, porque é super interessante, inclusive no sentido de que é uma iniciativa de produção, né? De produção de vida, de resultado, de movimento, claro, de renda. Né? Vamos dividir a pergunta em duas partes. Como foi organizar isso? E hoje, como é que você monta uma feira, por exemplo, dessa semana? Como é que a Natália, a administradora, funciona nisso tudo, com mais de 100 expositoras? Na verdade, né, depois de mais de 700 feiras, ela fica uma base meio automática, porque é uma feira independente, é uma feira de economia criativa independente, né? Que se monetiza através dos expositores, né? Então, o Brick Desapegos, ele é uma produção minha própria, e que ela foi crescendo, mas a base sempre foi igual. Se cobra uma taxa para se organizar este evento. Que eu tenho o meu lado muito criativo, de fazer parcerias, de procurar lugares legais, né? Antigamente, a gente abria para expositores, né? Vagas. Hoje em dia, eu quase não abro vagas, porque a minha base toda é recorrente, né? Então, minhas expositoras, elas ficam nas feiras. Raramente se abre vagas. E isso que hoje eu tenho todos os finais de semana feira. Uau! Então, mas igual, né? Tudo organizado. Planilha, cobrança, né? Tem os contratos com os lugares fechados, porque o Brick Desapegos, ele não é uma feira só de rua, né? Até porque eu entendo, assim, como um negócio, né? Como o meu projeto de vida e também para dar garantia para essas pessoas que estão comigo, eu preciso ter lugares que não dependam do tempo. Principalmente agora, né? Que a gente tem essas crises climáticas, enfim. Então, tu tem que ter uma seriedade, temos feira todos os meses para a gente poder contar com isso, né? Para pagar as contas, né? Claro. Enfim, e se organizar. Então, feiras fechadas, feiras de rua. E as fechadas normalmente são aonde? Eu sempre fecho o ano, né? Então, eu tenho 2 feiras mensais, em 2025 agora, que é o Ocidente e o Hebraica, que são 2 lugares no mesmo... na mesma João Teles, que é uma muito simbólica aqui no bairro do Bonfim, o nosso grande bairro, chamemos assim, alternativo, não sei como é que a gente definiria. O Bonfim O Bonfim, né, ele já tem a sua história lá nos anos 80, né? Quando tinha aqueles monte de bares, enfim. E o berço do rock de Porto Alegre. Berço do rock, do lado da Redenção, próximo da entrada da cidade, né? O Porto Alegre acaba girando nesse centro, na zona central, né? Eu já fiz muitas feiras em todos os lugares. Eu sou muito convidada, né, para fazer em lugares diferentes, em comércio. Eu também faço esse garimpo de lugares legais e especiais. Mas é muito difícil, assim, tu realizar eventos fora do centro da cidade. É muito complexo. O centro você inclui o Bonfim e a Cidade Baixa também? Baixa, a Zona Central. Centro. Perfeito. Né? Rio Branco. O Rio Branco seria a fronteira, né? São esse bairro central. Para quem não é de Porto Alegre, essa região que a gente está falando é o núcleo central da cidade. É a parte, digamos assim, na minha particular opinião, disparado mais interessante da cidade. É maravilhoso.
A Eu Zona amo. Sul é muito legal, mas, né? Porto Alegre é legal. A gente não quer desprezar os outros lugares de forma alguma, mas essa região Mas é tem uma onde a coisa. efervescência, né, Uhum, acontece. É diferente de São Paulo, por exemplo, que também não tem um lugar que não seja incrível, porque uhum, tudo funciona, né? uhum. Mas Porto Alegre é isso, é a zona central da cidade, onde acontece tudo, onde tem tudo. E aí tu transita, né? Porque se não tá legal o lugar, mas aí tu já faz uma tour, tu Aham. caminha e vai curtindo várias coisas, porque esse é o grande lance, né? De tu não ter que... Me veio só, falando da questão administrativa, me veio uma curiosidade, entre aspas, mórbida, mas não tem nada de mórbida assim. Por exemplo, você falou que, tipo na aviação a gente chama, parece até que eu sou aviador, né? Os lotes são os lugares que são alocados para as companhias aéreas nos aeroportos. Então, por exemplo, sei lá, se o aeroporto já vendeu tudo que é slot, não tem vaga, vai procurar outro aeroporto. Então, se a gente pensasse assim, nos lotes do BRIC Desapegados, né? Não existe. Existe mercado paralelo de slot? Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que participo lá, então já tenho o meu. Mas eu lhe dou o direito de participar, você vem no meu lugar e me dá um dinheiro. Existe? Não, né? Não há. Não, ótimo. Isso acontece às vezes quando a pessoa tem algum problema de saúde, ela não quer perder o seu espaço. Porque sim, eu tenho expositores fixos com lugares fixos. No Ocidente, no EBRAC, que são feiras fechadas, não existe lugar vago, né? Só se tiver porventura, alguma desistência. Aí abre um espaço. Né? Aí abre um espaço. É uma coisa, né? Mas sabe o que eu pergunto isso também? Porque isso é uma demonstração de saúde. Né? Porque, assim, sabe, onde existe comportamento humano e onde existe, bem ou mal, dinheiro circulando, existe sempre a tendência de um mercado paralelo, né, de oportunismos, sem julgar, não estou julgando ninguém. E você vê, a inexistência disso mostra o grau de engajamento das pessoas. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas nesse processo veem isso como algo não só sério, mas saudável, uma coisa, é mais do que simplesmente comércio, né? Muito mais. E aí é que vem o lado político e ativista, né? Porque eu entendo, eu não poderia fazer nada na minha vida que não tivesse algum propósito, que eu pudesse mudar muito mais do que pessoas, comunidade e mundo, né? Porque no fim eu estou contribuindo para alguma coisa e isso para mim me preenche. Eu não posso fazer alguma coisa que não tenha nenhum propósito. Vamos aprofundar isso então, minha querida, que você tem essa energia fantástica de batalhadora. Em relação ao público, né? Deixando de lado agora o lado da oferta, olhando, né, linguagem de economista, né, olhando o lado da demanda, da procura, exato. O público, que características tem o público que vai para essas feiras e se nesses últimos 14 anos essas características mudaram um pouco? Eu te digo isso que depois eu vou querer aprofundar na questão da geração Z, Sim. Porque eu tenho prós e contras para colocar. A geração Z, pelo amor de Deus, não fique chateado comigo. Vão vir muitos elogios, mas vão vir alguns puxões de orelha também. Eu queria muito sua opinião. Mas vamos começar pelo perfil do público, hoje e ontem. Então, o brechó, a moda circular, ela tem um lado pejorativo. A gente ainda está conquistando, né? Claro que agora, neste momento, nossa, todo mundo fala de brechó, todo mundo busca brechó, e por isso que o BRIC está com 14 anos e cada vez mais crescendo, né? Mas no passado teve que se ter muita conversa, né? E dizer que feira legal, tipo, a gente tinha que realmente assim fazer uma coisa para atrair, né? E para desmistificar. E a gente ser bem organizada. Hoje eu sou muito chata na organização e eu tenho uma apresentação, claro, quando a gente envia para os expositores, que é regras bem legais, bem específicas do nosso mercado, que é a higiene, a organização, tudo tem que ser bonito, bem selecionado, porque é isso também, né? O brechó, ele carrega um pouco uma coisa pesada, assim, porque ele é um negócio muito fácil de começar, né? Como tu pode ganhar roupa e começar a vender, e aí tu já tira o dinheiro sem nem ter, né, feito muito investimento. Mas ele precisa ter essas evoluções, né? Mas aí é isso. A gente começou a atrair todos os tipos de público, né? Mas aos poucos, né? Como é isso, né? O BRIC foi crescendo organicamente. E usando todas as ferramentas possíveis. Então, desde a primeira feira a gente divulgava na imprensa. A gente usava todos os recursos, né? Em todas as ferramentas de internet, de mídia, de tudo, né?
esforços diários para trazer novos públicos, né? Antes eram poucas pessoas, né? E hoje já é um público, assim, imenso, que vai dos 15 aos 70 anos, a maior parte mulheres, né? Mas muitos homens vão hoje também. E é um público bem diverso e que tem uma consciência além do valor, né? Porque aí tem o brechó, ele atrai pelo preço baixo, né? E pela consciência, né? De moda circular, enfim, Ou seja, ecologia. a questão da sustentabilidade é lá e lá, tipo, briga bem pela posição de principal motivo com o preço. Hoje, Que sim. legal isso. E isso é um discurso que a gente pratica desde sempre, né? Que a gente batalhou muito para as pessoas entenderem isso, né? Que a gente não é só moda, existe toda a gente está salvando peças, a gente está dando circularidade, a gente está fazendo aquilo valer a pena, aquilo que foi produzido valer a pena, e não ser jogado fora, e não ser descartado. Então tem era diário, né? Era esse discurso diário, assim, a gente sente que hoje a gente conseguiu, né? E não só aqui em Porto Alegre, mas, né, as pessoas fazem isso. O mundo da moda circular, ele foi e está crescendo muito com base nos discursos, né? Inclusive, Natália, eu me lembrei agora, que são coisas que às vezes passam despercebido, mas você sabe que eu trabalho com a economia da cultura, economia criativa, né? E eu agora, falando contigo, me passou pela cabeça que nos últimos 10 anos, antes a gente nem sonharia em imaginar isso. A quantidade de monografias de alunos e alunas, mais alunas, de conclusão de graduação que estão fazendo sobre... E agora, nesse semestre, eu tenho a Andressa, fofa e maravilhosa, que está fazendo um trabalho muito legal sobre slow fashion versus fast fashion, e ela pegou a França, né? Inclusive, eu estou até com esse trabalho que eu tenho que ler em casa, eu me lembrei agora, eu preciso ler esse trabalho, sobre as políticas públicas que a França tem para valorizar o slow fashion, e ela traz as iniciativas que existem no Brasil, que são mais de cunho privado pessoal do que propriamente de uma iniciativa pública, e a ideia dela é terminar com eventuais sugestões que o Brasil poderia dar de política pública para, digamos assim, incentivar o slow fashion e diminuir todos esses efeitos colaterais super negativos que o fast fashion tem. Importante. Deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, querida. Eu comentei isso no sentido de, uau, de fato você vê uma preocupação maior das pessoas com isso hoje. E aí, é uma pergunta que não estava no roteiro, mas boa parte das perguntas que eu faço nunca estão no roteiro, porque cria, né, a minha naturalidade, né? Pamela Amada, sabe que I love you, as suas perguntas são maravilhosas, e elas sempre servem como base, as perguntas da Pamela são sempre a base de tudo que eu faço. Mas depois vem a espontaneidade. O poder público, por exemplo, como é, nesses 14 anos, como foi a relação com o poder público, se é que teve algum incentivo, alguma coisa, e que sugestões você daria? Porque você tem uma tremenda... Natália, me permita dizer aqui, parabéns pelo profissionalismo, estou falando sério mesmo. Agora, como professor de economia. Um professor de economia. Assim, parabéns pelo profissionalismo. Essa é uma iniciativa que gera, inclusive, além de todas essas questões particulares que a gente está falando, um movimento econômico tradicional mesmo, né? Emprego, renda. Claro. Então, claro. assim, existe uma... E sem falar no elemento central, que é um elemento que qualquer economista hoje... acredito eu, levaria em conta como peça central, que é a sustentabilidade. Então, é total de interesse, digamos, da sociedade, portanto, do poder público, na minha modesta opinião, se envolver de alguma maneira. Como é a sua experiência em relação a isso? Teve alguma coisa, não teve? E que sugestão você eventualmente daria, querida? Tem uma época que a gente foi muito atrás, né? Apresentou o projeto, mas nunca teve muitos retornos, assim, né? É muito complexo, porque é isso, a moda, ela anda um pouco à margem, assim. Porque, na verdade, ela entra como cultura, mas não. É difícil que a moda, que as pessoas... Hoje se desfez um pouco isso, porque tem muita gente falando sobre isso. Inclusive, o que nos ajuda muito, assim, é o Fashion Revolution, por exemplo, que é um movimento que pensa, que critica e que pressiona os governos, e é um movimento mundial,
que começa a falar sobre moda como a moda importante na cultura ou a moda importante para ajudar nas comunidades, né? Como uma ferramenta, né? Como, enfim. Inclusive de autoestima. Porque quando e essa moda ajuda na economia, não é só essa moda tradicional que tem grandes empresas, né? Enfim. Na verdade, elas ajudam, só que não, né? Ajudam no sentido de tem muita gente trabalhando nelas, né? Mas, por outro lado, é trabalho escravo e várias outras coisas, né? Mas eu sinto muito falta, assim, eu ainda fico elaborando como é que eu posso, né, entrar, né, e tentar, mas acho que hoje em dia tá mais fácil, assim, nos últimos momentos que eu ando percebendo, assim. Mas nunca teve muita entrada. O que a gente tem, assim, com as licenças que a gente tira na rua, mas isso, né? Sim, isso faz parte nada além tipo, entre aspas, da obrigação burocrática do poder público, não é? Sim. Não é uma iniciativa específica de ajuda. É. Tu falaste uma coisa super importante, Natália. De fato, sim, talvez a França também tenha essas coisas, como provavelmente a Itália também deve ter, porque lá provavelmente a moda não é vista exatamente como se falou, quase, me permita a palavra, quase como uma frescura, né? É isso. Exato. Né? Isso. Lá não é visto exatamente como essa parte da cultura, né? Parte da identidade, parte da autoestima. A gente estava comentando aqui antes do programa da entrevista que eu fiz lá em Recife, vocês devem ter assistido, com a Carol. E a Carol, ela comentou na entrevista dela que boa parte do material que ela compra, ou pelo menos uma parte do material, vem de mulheres rendeiras, se eu não me engano, do Ceará, mas eu posso estar errado. E na época me passou isso pela cabeça e me voltou agora. Como isso cria um elo de autoestima, né? Porque você veja, tá lá a rendeira fazendo o trabalho dela, e tem, diga-se de passagem, é um ponto que eu não sei exatamente dos detalhes administrativos, mas tem um ponto muito importante no trabalho da Carol, como eu acredito, da maioria absoluta que trabalha dessa forma mais circular, que é da honra, né, a palavra decência é um pouco pesada, mas da honra, digamos assim, de honrar o trabalho de quem está na outra ponta. Isso, de fato, toca positivamente com a autoestima. Sim. Né, aquela senhora lá do Ceará que faz a renda, ela assim, uau, claro, não estou dizendo que passa assim pela cabeça dela, mas fofamente, de alguma maneira, pô, eu sou parte do valor agregado disso aí, sabe? Eu sou parte do valor. Sem mim, isso não teria valor. Não é uma máquina que está fazendo, não é um trabalho escravo. Fazer parte do processo que não é o comum hoje, né? Que não é o comum. Isso toca na autoestima das pessoas. E a moda usa muito isso hoje em dia para dizer, né, e falar, e que as pessoas entendam quem está por trás, né? Quem fez essa peça? Quais as comunidades que estão por trás? Os rostos, né, a fisionomia dessa pessoa que tá, porque tem pessoas, né, por trás de tudo que a gente faz e tem, né? E isso é importante, porque às vezes, né, parece assim, tu compra uma coisa que não tem nada. Ai, querido, agora eu fiquei super curioso. Você despertou um baú de curiosidade. Fala um pouco dessas pessoas, dessa humanidade na feira do Brick Desapegados, assim, sem necessariamente fazer propaganda. Não, à vontade, você pode fazer a propaganda se você quiser. Mas eu digo, às vezes, falei de um, não falei de outro, sabe? Pode gerar ciúmes de família. Mas eu fiquei super curioso, assim, dá exemplos dessa humanidade por trás disso. Mas eu acho que eu posso falar geral, assim, porque eu tenho, bom, em 14 anos tem a primeira lá, quando eu tenho a minha primeira expositora, ela fez o Brick lá no início, né, quando era Feira de Desapegos, e tá com a gente até hoje. Então é muito louco, aí eu conheço as histórias de todas essas mulheres, né, e a gente teve escola, né, do Brick, eu já criei uma escola para capacitar, para ver as demandas urgentes. Fantástico. Não, desculpa, eu vou ter que interromper. Fala um pouco dessa escola, que coisa incrível. A gente fez uma escola do Brick, né? E para coisas bem, né, que eu estava sentindo que estava faltando. Aí eu pensei, bom, vou criar a escola do Brick. Eu trouxe uns nomes, enfim, professores que eu conhecia para dar atendimento, coisas bem específicas, até precificação de peças, enfim. Então foi bem legal, né? Teve encheu as turmas, assim, mas foi muito mais pra minha rede mesmo, né?
E então sempre tem esse penso, assim, né, de estar ali olhando para essas pessoas, pensando o que falta, o que a gente pode ajudar, né? O que pode ser, né, mais do que uma feira, né? A gente está ali junta sempre, né? Então não tem como não se envolver, né? E o que o BRIC pode ajudar nessas necessidades, nessas demandas, né? E são a base quase todas mulheres, mães, né? Enfim. E que, para mim, elas são as mulheres poderosas, né? E a gente está todo mundo junto ali, pensando no coletivo. E sempre quando tem um problema, agora a gente está passando por uma crise econômica, assim, meio que chegou do nada, e aí afetou as vendas. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Quem que tem sugestão? Porque eu sou líder, só que, né? Existe uma colaboração, tem um monte de mulher ali. É muito mais fácil a gente pensar juntas do que, né? Uma pessoa só, de repente, vamos fazer isso. Então, né, coletivo, né? A minha curiosidade está cada vez mais profunda para essas mulheres, né? Eu te interrompi com essa coisa da escola, né? Eu sou um grande interruptor. Não, porque é incrível, né? Imagina, sabe, empoderar, né? Dar recursos, capacitar. Eu fiquei super curioso se a gente puder falar um pouco depois sobre a questão do precificar, né? Porque os alunos muitas vezes me perguntam, professor, como é que se precifica? Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Voltando para aquela questão, então, da cara dessas pessoas, né? De histórias por trás. De onde vêm essas pessoas? Assim? Fala um pouco delas, assim, da maneira como você quiser falar. Como elas chegaram a você? O que é que elas representam? De que vários mundos elas vêm? Então, quando a gente começava a abrir vagas, né? Numa época que a gente abria vagas, porque agora é raro, assim, né? Porque as pessoas se mantêm. Elas vinham pelos perfis do Facebook, pelos grupos, pela mídia, enfim, por 50 milhões de canais, né? Aonde o BRIC sempre, né, esteve. Porque eu entendo que a gente tem que estar em todos os lugares, sendo uma feira pequena e independente, que não tem uma super grana de divulgação, como as grandes lojas aí a gente disputa um mercado de moda que a gente dentro dele é uma coisa muito pequena. Então, um gatinho no meio de leões. E tem que estar sempre ali, né? Agora, quando eu digo vem, Amada, eu digo também vem no sentido de que estratos sociais da sociedade, de que regiões, de que formas de vida, sabe? Dá pra gente uma cara sociológica para isso. Então, o BRIC ele abraça várias regiões metropolitanas, então vem mulheres de Viamão, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, mulheres de uma grande, assim, dos 15 eu tenho expositora de 70 anos, 60 anos, né? Mulheres de todas as classes sociais. Algumas estão muito ali por querer fazer alguma coisa diferente da vida, sabe? Elas nem precisam daquele retorno financeiro. Estão ali porque acham bonito, porque acham legal, porque querem se introduzir né? Aí tu também arranja amigas, e aí vários grupos se criaram, né? Elas se encontram, criaram lojas juntas. Mulheres que, né, têm um poder aquisitivo que, enfim, tem uns salários que não são tão bons e ali acrescenta, né? Dá um up ali no financeiro. Mulheres que estão procurando outros caminhos, né? Que não gostam do seu trabalho e já estão ali, né? Vendo que talvez isso seja uma alternativa. Mulheres aposentadas. É uma coisa louca, assim. Eu tenho... É fantástico. É de tudo, assim. É uma coisa muito interessante. É fantástico, porque apesar de ser, digamos assim, um pouco de tudo, todas essas experiências têm em comum que são janelas de oportunidade, né? Sim. Sejam financeiras, sejam de convívio social, né? Seja de troca de ideias. É um volume ali de coisas, dá para fazer um mini documentário com cada uma. E, claro, a gente vai se conhecendo né, e vendo uma gama, assim, diversa. É lindo, né? Porque eu gosto muito disso também. De pessoas, né? De pessoas, saber das histórias das pessoas. E, enfim, como o BRIC, como ele pode, né, contribuir para isso. Então, é fantástico. É inacreditável. Assim. E, meu anjo, quando você olha, por exemplo, assim, na sua experiência pessoal,
a Natália envolvida nesse processo todo, desse jeito que você falou agora, exatamente. Gosto de ver pessoas, eu gosto de saber a história das pessoas. Todos têm histórias interessantes. A vida das pessoas, ela é interessante, né? Não é à toa, até brincando um pouco, que um dos elementos centrais do desenvolvimento da sociedade humana, do Homo sapiens, foi a fofoca, né? A fofoca, né? Sim. A fofoca não precisa ser no mau sentido, pode ser no bom sentido, né? Claro, claro. Né? Olhando por essa experiência agora, eu vou puxar teu lado mais... que você é uma pessoa claramente culta, engajada. Olhando por esse lado, chamamos assim, sociológico, como é que você vê a evolução da sociedade nesses 14, 15 anos de trabalho coletivo aos olhos do BRIC? Digamos, se você usasse ele como uma lente, o BRIC como o meu laboratório para ver como é que o mundo mudou nesses 15 anos. Quais são as sensações que te vêm assim? Quando você pensa no mundo atrás, ele teve melhoras, teve pioras, até ajudar um pouquinho assim, voltando para o público do BRIC, ele tem um pensamento mais... Fazer só uma observação rápida, gente. Quando a gente fala de geração Z, e acho que a gente poderia trazer ela para o meio aqui, a gente fala dessa geração que basicamente entra agora no comando do planeta, né? E que, na minha sincera opinião, se depositou muitas esperanças nela, né? O que não é legal porque, coitada, ela é obrigada a carregar um peso que nem é dela, né? Que gerações anteriores criaram, etc. e tal. E, enfim, ela é muito focada, né? Impressionante. Tudo que é... Eu sou obrigado a ler muito para o meu trabalho, e é impressionante como essa tal dessa geração Z aparece em tudo que é lugar agora, né? Na verdade, assim, ela vai esperar um pouco os milênios, né? Agora são os milênios, a tua geração que está entrando no poder agora. A Z vai esperar mais um pouquinho, né? Mas os milênios ficaram para trás, agora é o Z, tudo é Z, geração Z. E se fala muito de que eles são mais conscientes, né? Por exemplo, houve uma explosão do veganismo, etc. e tal. Mas eu vou provocar, e vou colocar um outro lado aqui. Teve uma entrevista, teve um programa, eu recomendo para todo mundo, eu deveria fazer meu dever de casa e saber qual é o nome do programa, mas eu nunca faço. É um programa que tem no Netflix, uma série que o Martin Scorsese, ele entrevista uma escritora americana fascinante. Ela já tem uma certa idade, eu acho que ela deve estar com mais de 80 agora. Ela parece que foi a primeira motorista de táxi de Nova York nos anos 70, ela é uma ativista lésbica, ela é um fenômeno, é uma figura, né? E ela disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. A entrevista é espetacular, mas ela disse uma coisa que ela disse assim: eu nasci numa família de imigrantes da Tchecoslováquia, onde quando a gente tinha um pedaço de bife, a gente já dava graças a Deus, né? Sim. Aí a geração de hoje, e ela fala especificamente dessa geração, ela diz assim, para eles não basta ser só saudável, tem que ter wellness, né? Tem que ter bem-estar. E aquilo me chamou a atenção, porque assim, eu sempre fui um fã dessa coisa fofa da geração saúde, nessas preocupações todas, né? Já fui vegetariano, não consegui me manter, mas já fui. Só que isso me chamou a atenção por uma coisa muito interessante. De fato, tem uma coisa meio radical, meio que... A palavra que eu quero usar não é radical, não é isso. Não tem nada a ver com radical, mas tem uma coisa meio fashion nisso, sabe? Tem uma coisa meio uau, sabe? E muito individualista, sabe? E é isso que ela queria pegar. Eu não estou particularizando e nem generalizando, né? Não sei como é que se pode não particularizar e não generalizar ao mesmo tempo. Eu vou deixar isso para os telespectadores. Mas, puxando uma colocação muito legal que a Pamela fez aqui, que é uma pergunta que eu quero te fazer, tu sente mais individualismo nessa geração mais jovem hoje, nesse sentido de que, por um lado, existe essa preocupação, e eu diria que é particularmente forte com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, essa coisa do eu me sentir bem, sabe? A minha saúde, nossa senhora, que eu como aquele iogurte, não sei o quê, ou né, sabe? E que às vezes, sabe uma coisa assim meio... São feelings. Agora, o que ela falou nessa entrevista me tocou, sabe? Ela tem uma certa arrogância, sabe, nesse... E aí eu me pergunto assim, como é que você vê essa questão? Você acha que existe mais individualismo? Ou como
é que a sua experiência? Não vejo isso ainda, não sinto isso. Porque, enfim, eu trabalho num processo coletivo ali, né? E pelo público, também não sinto. E eu entendo o que tu tá falando, porque isso está sendo falado, né? Mas eu não sofro essas consequências, assim, não Que legal. enxergo isso ainda, né? Para mim, tudo ali é muito coletivo, é estar junto, é fazer junto, e ver que cada vez mais vem mais pessoas, né? E também tem aquilo, né? É que quando tu trabalha num negócio que é que ele perdure, né? A tua vida toda, né? Porque antes eu acreditava que, tá, vai ser um projeto, mas agora eu acredito e eu quero que ele resista. Eu quero viver dele pelo resto da minha vida. Então eu tô sempre, né, vendo, olhando, pesquisando, entendendo, né? E como é que o Brick vai se colocar neste novo mundo? O que eu vou fazer para ter essas novas pessoas? Quem é que eu trago? O que eu vou ter? Como é que vai ser? E, por enquanto, percebo que tá tudo. Agora, a próxima feira, eu vou ter várias oficinas de criação. Porque também eu acho que os exageros fazem parte da nossa história cíclica mundial, assim, né? A gente vai ter Boa. os radicalismos, né? Bom. Vamos ver até qual vai ser como ele vai ser. Se a gente vai deixar também, porque eu acredito que a gente pode também, né, não fazer, não chegar a este ponto. Sim, sim, sim. Acho que se a gente começa a falar sobre ele, talvez não se chegue a esse individualismo, porque individualismo é uma coisa que para mim não existe. Todo mundo Exato. depende de todo Exato. mundo, então individualismo também é uma palavra assim que para mim não entra na minha cabeça, mas entendo que possa. Porque, claro, temos tudo dentro de casa, a gente tem nananã, aí vem a coisa de ter... As pessoas não conseguem nem mais se relacionar, né? Então, assim, tá nesse processo, mas... Eu estou muito feliz de ouvir isso, muito feliz mesmo, porque me dá a sensação, porque, na verdade, essas perguntas vinham de uma preocupação de que isso não seja só uma moda, sabe? De que isso seja, de fato, uma nova... Lembra que a gente falava, né, no início, aquela questão de que não existe um mega, o capitalista por trás que controla tudo. A gente tem um DNA que já se transformou nisso. É competição, resultados, vencedores e perdedores. Isso está no DNA de todo mundo. Então, a minha esperança com isso é de que há, de fato, uma mudança estrutural. Não é só um modismo, não é só uma... Né? E agora eu tenho duas perguntas sobre... a gente está no lado mais social da moda mesmo, né? Uma que eu quero fazer logo, porque é uma pergunta do roteiro que eu acho bem interessante, e a outra tem a ver com essa coisa incrível que você falou agora, de que o teu trabalho e essa dedicação profissional que você tem te obriga a explorar. Quem eu vou atrair? Eu estou louco para saber um pouco dos resultados dessas suas explorações. Mas, assim, olhando assim de uma forma mais formal, assim, pro Brick. Tu achas que tu estás um pouco... Tu achas que é uma bolha? Ou ele de fato consegue dialogar com mais segmentos? Hoje, por exemplo, a gente tem um movimento na juventude, e eu acho que isso pega a geração Z em pleno, não a milênio, não a sua, que é mais conservador. E de novo, ninguém aqui está julgando nada. Eu sou da opinião, sabe, de que assim, sabe, se você faz as coisas com amor, ama e deixa as pessoas viverem, sabe, vive tua vida sem problema nenhum. Então não estou entrando em julgamentos. Mas é mais conservador, papéis mais tradicionais para a mulher, enfim, né? E isso é muito forte entre os jovens também. Você acha que esse público, que é grande e que eventualmente cresce, você acha que ele também conversa um pouco com o Brick? Tipo, você sente que você consegue atingir mais espaços e não só a clássica bolha, digamos, que a gente chamaria aqui em Porto Alegre dessa região mais progressista do centro? Você acha que tem? Porque isso é legal, eu digo isso, querida, porque é legal poder levar isso, né? Não, tem, né? É óbvio que quando tu é uma ativista e fala sobre coisas, né, que, enfim, faz um debate e uma crítica, né? Porque eu tô no lado da moda marginal, né? E não da moda tradicional, e aí o brechó, que parece que é uma coisa passada, mas aí a gente tenta atualizar ele dizendo que isso é muito mais presente do que passado, mas também é passado, é tudo junto e é futuro. Fantástico. Porque, enfim, não vai para o lixo, vai ficar aqui, e assim, uma roupa nova pode ser nova
não pode ser velha pra ti, mas nova pra ti, enfim. São 1000 coisas. Mas, claro, né? É difícil atingir certos extremos, assim, né? Porque aí é difícil abraçar o todo. A gente Sim. quer falar sobre democracia, mas... Né, ser democrático, mas nem sempre. Os espaços, às vezes, que a gente está, não são os lugares que as pessoas... Né? Cada um carrega também uma coisa, né? Então, no meu projeto também tem que... A gente vai ali, indo, né? Tentando. Mas com muito cuidado também, porque eu também tenho certas coisas que eu não abro mão, né? Claro. O Brick, ele tem uma política, ele tem um ativismo, ele quer atingir certa... Eu gostaria que todo mundo comprasse brechó. Mas eu já fui mais radical a esse ponto, porque eu entendo também que o que a gente vai fazer com todas essas pessoas que trabalham hoje na moda tradicional? Que é uma cadeia mundial gigante de economia. Não posso simplesmente dizer parem de comprar. Não, seria um absurdo. E aquelas pessoas vão fazer o quê? O que a gente vai fazer com essa cadeia imensa? Né? Não é esse ponto, mas que pensem no brechó como uma alternativa. Né? Então, mas aí não é neutro, né? Não tem como... Eu gostaria, mas não tem como, né? Agora, eu te perguntei isso, inclusive, mas antes de fazer uma observação, eu tô amando, Natália, assim, eu sou um pouco mais velho que você, então me permita, se parece um tom mais assim do tio, né? Mas é tão bonito ver, porque você tem a característica nesse seu engajamento que eu acho que é muito importante, que é do ativista que amadurece. Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer agora. Não é de forma alguma dizendo que o ativista... Né? Mas assim, que essa coisa incrível de levar em conta fatos, dados da realidade. Olha, tem essas pessoas que trabalham, porque fica mais produtivo se a gente faz assim. A gente consegue coisas mais concretas, eu acho que a gente consegue esse tipo de pé no chão e acaba atraindo, talvez não os extremos, mas... Né? Não, mas é isso, imposição não. Consciência, sim. Exatamente. Porque não quer impor. Exato. Já impus? Já. Claro que sim. A gente já fez certas coisas? Já. Mas não é, pra mim, não é uma coisa bacana, não é o meu princípio, né? Que fofo. Não, exatamente, É querida. reflexivo, penso, se eu quero manter esse projeto também, eu não preciso abrir completamente sobre as coisas que eu acredito, mas eu preciso ser mais flexível em alguns momentos. Querida, vamos voltar para aquela pesquisa que você faz, assim. Para onde é que eu vou? Vamos dizer, qual é o teu ponto hoje? Profissional, assim. E vamos colocar assim, como é que você vislumbra o futuro do Brick e do teu trabalho e desse processo todo? Quando esse meu trabalho, ele me define muito, né? Porque eu sou essa pessoa multi, né? Eu sou produtora desde que eu nasci, eu me entendo como produtora, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de enxergar, eu gosto de buscar. Então, é um garimpo só que para tudo. Então, eu observo o mercado, né, da moda, observo o mercado de brechós, eu analiso as coisas e vou para as notícias, eu recebo informações, né? Bota ali, bem barbada, se alguém quiser, no Google, bota lá todas as palavrinhas que estão no teu mundo, moda, sustentabilidade, tradicional, e recebe ali informações. O resto tu vai buscando em revistas especializadas, e aí vai olhando os Instagrams de pessoas que tu acha legal, até outras que tu não acha tão legal assim. E enfim, né? Tu vai Você interage muito com o mundo, inclusive fora do Brasil. Que legal muito. isso. Eu olho muito, sigo muito. E o Brick já foi para vários lugares do Rio Grande do Sul. Eu tenho metas anuais, né? Quando a gente trabalha sozinha, que eu sou minha própria chefe, eu fiz uma meta assim, uma cidade por mês. Então eu saí também do meu lugar cômodo para olhar os outros lugares. Fantástico. Eu já fiz em São Paulo, né? Então, já fiz Brick em São Paulo, fiz contatos em São Paulo. Então, eu sou essa pessoa e também quero que o Brick seja isso, né? Que ele seja essa diversidade ali. Porque eu acho que o mundo da moda é esse. Porque, no fim, dentro do Brick, eu não tenho uma pessoa só. Eu tenho milhões de vestimentas que servem para muitas pessoas. Então, eu preciso ter uma coisa mais ampla, assim, enxergar mais amplo. Ir atrás de mais informações. Porque é isso, se tu quer que alguma coisa sobreviva, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que chegar antes, inclusive, tu pode lançar, né? Eu me sinto também como uma pessoa que lança coisas. E eu gosto de trazer novidades. Me cansa um pouco ser sempre igual. A base é igual, mas tu pode estar em lugares diferentes, trazer pessoas diferentes, convidar pessoas, trazer novas ideias. Acho que isso é interessante, sabe?
que é bacana. E eu acho que as pessoas percebem um pouco isso, assim, no projeto. Tem alguma novidade, alguma coisa que está te chamando a atenção ultimamente, que está ainda em ebulição, ainda não está muito claro, mas que dentro de ti está te interessando, que você possa dividir com a gente? Não, que é essa coisa agora dessas manualidades, né? A quantidade de, não sei se tu percebe isso, mas é perfis e projetos pequenos, Exato. incentivando as pessoas a fazerem outras coisas, a fazer cerâmica, a fazer pintura, a fazer, sabe? Uhum. Isso aqui é lindo, é um mercado lindo, porque aí também é parar para, enfim, despertar outras sensações, outras coisas, tu fazer, né? Tipo, já parou para... Eu nunca tinha feito na vida, e tu para pintar com pessoas, isso é muito legal, né? É muito bonito. Que delícia. Porque isso também volta a um passado que pertence, só que não para nós, né? Porque a gente não faz parte dessa... Eu não sei se na tua geração... A minha era rua. Sim, sim. Pintava, você disse? Nunca. Não. Nunca. Quem é que ia fazer aula de pintura? Não. Entendeu? Isso é uma coisa muito restrita, né? Que hoje está... Minha mãe fazia aula de pintura. E então, era mais, bordado, né? Uhum. Que eu falei pra minha mãe agora, imagina, uma mulher, uma dinossauro da esquerda, eu falei, mãe, o que tu vai fazer agora? Vai fazer bordado? E ela, Natália. Me olhou assim, da onde eu vou fazer bordado, Natália? Eu, realmente, não tá brincando, né? Calma. Né? Não faz parte, ela é uma militante política dos anos... Bordados de foice e martelo. Sabe? Mas para ela isso não tem significado nenhum. Sim, mas claro. Seria bacana, né? Eu vou levar ela, inclusive, porque eu quero ver. Mas, e sabe o que me veio agora a sensação? Tu vê, é uma forma... Imagina um mundo mais amplo fazendo isso, né? É uma forma de produção. Por isso que eu disse, uma coletiva, coisa individualista, isso não é individual. Não tem nada. Isso é uma coisa coletiva. Exatamente. E as pessoas estão buscando isso. Isso é interessante mesmo. E isso é das tantas coisas fofas que eu saio dessa entrevista. Uma delas que me tocou muito foi essa, poder compartilhar contigo, que tem muito mais experiência do que eu nesse universo da produção coletiva, na verdade 1000 vezes mais do que eu, que você percebe que, na verdade, não existe toda essa intoxicação individualista no mundo, que na verdade as luzes parecem que indicam um outro caminho, um caminho bem mais interessante. Mas que eu sou uma pessoa esperançosa, né? Mas tem que ser, tem que ser. Mas é aquela coisa que eu falo diariamente pro meu grupo, que é, a gente não pode só reclamar. Não. Isso não pode, ninguém pode. Porque reclamar é muito fácil, mas e aí? E o que a gente está fazendo? Porque pode ser micro. Já se acreditou numa revolução mundial. Ela não existe, não se tem vislumbre disso. Mas tudo bem. Então a gente pode fazer pequenas coisas que talvez... Porque também é isso, né? A revolução lá, ela começou assim. Por que a gente não pode também construir ela, né? Porque nunca se faz parte do que a gente realmente tem, assim, né? No fim. Que maravilha isso. Isso que você falou agora bate com uma das perguntas finais que eu vou te fazer. E que acho que sua resposta vai por esse caminho. Eu amei essa história. Eu acho que nós brasileiros temos... Eu amo o Brasil. E eu amo os brasileiros. Eu acho assim que é um povo que tem seus desafios. Em muitos aspectos a gente meio que está saindo da adolescência. Foi um tema até que a gente falou com a entrevistada da semana passada, a fofíssima, a Jaqueline. Mas nós temos qualidades assim que são imbatíveis, sabe? Agora, uma das coisas que eu acho que a gente poderia melhorar um pouco é que, de fato, a gente tem uma tendência, às vezes, muito ao reclamar. Tem uma coisa um pouco intrínseca. Eu não sei se é só a gente ou o planeta inteiro, sabe? Mas eu também não gosto dessa energia. Essa energia sabe, você diz para a pessoa, tá chovendo, tudo, tá chovendo. Mas a chuva também é vida, a chuva é introspecção, chuva tá um dia de sol, mas amanhã vai chover. Uma coisa assim tão do negativo, né? E tu, Natália, tu passa uma coisa muito do positivo. Eu gostei muito disso, querida. Muito disso. Essa coisa de passar o positivo, eu acho que é fundamental. Porque isso nutre, sabe? Isso nutre. Eu acho, sabe? Eu sempre acreditei nisso. Eu acho impossível só tu ficar... Porque a vida para mim é uma coisa positiva. Não sei, não tem uma tradução, assim. Mas eu não acho que o brasileiro seja tão reclamão, assim. Mas que ele se compara demais com outras... Boa. Ele se compara demais. Boa. E isso não é legal, porque também
Ó, uma das poucas coisas que eu acho que o governo do PT está fazendo, que é botar ser de um governo diverso e, né, e começar a ter todos os povos lá, né, ou pelo menos aparentemente, né, estar. É isso também, é que o Brasil ele ainda está se constituindo como povo. Quem somos nós? Porque a gente teve todo tipo de imigração aqui, enfim. Então, que povo brasileiro é esse? Mas isso também já tinha o livro lá do nosso querido povo brasileiro. Darcy Ribeiro. Maravilhoso. Mas, enfim, somos o mundo inteiro num lugar só. É fantástico, né? Todas as cores, todas as nuances. Todas as possibilidades. Eu sou filha de um homem negro com uma mulher branca, e nasci branca de olho verde, cabelo liso. Então, assim, é o Brasil, né? Esse é o Brasil. E isso é lindo para mim, isso é lindo. É a coisa mais maravilhosa que existe. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa muito minha. Eu não consigo me imaginar vivendo num lugar homogêneo, sabe? Assim, sabe um lugar que todo mundo é igual? Mas existe. E também é legal, né? Mas existe também esse que recebe tudo. Exato. E aí bate no liquidificador e sai pessoas completamente diferentes, só que iguais em algum ponto, né? Exato. Falamos a mesma língua, estamos no mesmo lugar. Meu anjo, vamos entrar agora na nossa reta final desse papo não só gostoso, mas muito inspirador, sabia? E eu queria te parabenizar pelo teu profissionalismo, pela tua positividade, por essa energia fofa. Eu arrisco dizer que seus filhos têm muita sorte, sabia? Ter essa mamãe. Como é Anitta e Leon. Anitta e Leon. Anitta e Leon. Anitta tem 9 e o Leon 12. Leon 12. E o Leon 12. E eles já estão lá com você lá, brincando no brick? Sim. Não, o Leon, ele adora moda, pensa muito sobre. A Anitta também. Só que a Anitta, ela produz. O Leon, ele compra, né? E a Anitta, ela produz. Quando eu vejo, ela rasgou uma coisa e tá lá usando. Então você tem a demanda e a oferta em casa, né? Não, incrível. Incríveis e super criativos. Uma pergunta agora que me veio antes da gente entrar na parte do encerramento. Por que o nome Brick? Lembre-se que a gente está sendo visto pelo Brasil inteiro. Olha. Então, como o Brick ele nunca surgiu como um negócio, né? Ele é um projeto orgânico. O nome que eu tinha botado lá no início era Bazar do Desapego, que nem tinha se pensado, era só um evento, né? E aí, uma época, entrou 2 meninas que trouxeram o nome de Brick Desapegos. Aí a gente pensou, que legal. Aí ficou Brick Desapegos. É, assim, bem simples, não tem nenhuma história muito grande por trás. Mas isso tem a ver com o Brick que a gente tem aqui há muito tempo na Redenção? Não né? tem. Não tem. E Brick, né, para nós, sugere que seja não só moda, né? Mas aí acabou ficando Brick Desapegos, né? Mas desculpa a ignorância, querida, assim, mas é que brick em inglês é tijolo, né? Tem alguma coisa a ver com isso ou nada a ver com isso? Não, é realmente... Nada a ver, Brick. Brick Desapego surgiu, elas tinham esse nome e acabou ficando esse nome. E hoje em dia é bem difícil eu me desfazer dele, assim, porque, enfim, né? É complexo quando muda alguma coisa. Não, e culturalmente para a gente tem essa questão de... As pessoas identificam como algo... feira, convívio, né, diversidade. Sim, eu achei ele abre espaço para mais coisas, né? Mas, enfim, o Brick Desapegos ele é focado em moda mesmo. Para quem não é de Porto Alegre há décadas, né? Isso eu estou aqui há 29 anos, é bem anterior à minha vinda. Todo domingo tem uma feira no Grande Parque, que é o Central Park de Porto Alegre, né? Que é a Redenção, que é o Brick da Redenção, que é uma feira de, né? Claro, com um escopo não só de uma feira incrível. O Brick faz parte da nossa história, é maravilhoso. É gigante e cada vez abraça mais segmentos, né? Porque antes era uma coisa mais antiquário. Agora tem arte, tem moda também, e tem produção autoral, artesanato, enfim, tem comida. Uma feira tem maravilhosa. Razão. Quando eu cheguei em 96, ainda era muito... já tinha se expandido, mas tinha ainda um foco muito forte na parte de antiquário. Meu anjo, as nossas 3 perguntas finais que a gente faz para todo mundo. A primeira é bem lúdica, assim. Compartilha com a gente, sei lá, algum livro que você esteja lendo, alguma série que você esteja assistindo, alguma, digamos assim, vamos chamar assim,
alguma coisa que esteja te divertindo, te alimentando. Não precisa nem ser livro ou série, qualquer, sei lá, entretenimento. Mas eu particularmente tenho curiosidade para série e livro. Você tem alguma coisa que você esteja ultimamente olhando, queira dividir com a gente? Ai, olha, vou te dizer. Livro, eu acabei de ler um agora. Isso que não foi muito bom, então nem. Eu ando tateando, assim, ó, na literatura. E de séries, bom, eu vejo 50 milhões de séries o tempo inteiro, bem aleatórias. Eu também. E infelizmente, eu digo, assim, eu confesso, tá? Que hoje eu tô, assim, sendo abastecida pelo Netflix e me sinto um pouco plasta no mundo do cinema também. Então eu tô nesse momento agora meio... Mas tem uma particular que você esteja vendo agora no Netflix que você diga... Não, eu tô esperando Stranger Things, eu adoro, que eu vou ver com os meus filhos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A quinta temporada, né? Eu tô esperando pra ver com as minhas crianças, assim. Eu vejo muitas séries com eles. Eu só vou ter que recapitular, porque eu vi todas. Eu me apaixonei. Mas é tão complexo que eu vou ter que fazer. Mas eles sempre fazem uma recapitulação, né? Eu acho que quando vem a nova, eles sempre têm uma de 15 minutos que recapitulam. O figurino é maravilhoso. Mas dizem que um figurino que tá top, que vale a pena ver, que estreia hoje, gente, também no Netflix, do Guilherme Del Toro, o Frankenstein. A versão dele diz que tá uma coisa muito assim, muito hoje, doida. Estreia hoje. A história é fantástica, né? Frankenstein, para mim, é uma história... Inclusive, o Rui Castro, que é uma pessoa que eu quero muito entrevistar aqui no nosso programa, né, o cronista carioca, ele tem uma versão dele do Frankenstein, muito gostosa. Claro, ele não foge de forma alguma, mas é uma espécie de não sei nem como definir, eu não quero me arriscar para não falar besteira, mas é tipo como um pequeno resumo, né? Porque é um livro muito incrível. Inclusive, quando você falou sobre sua mãe, eu me lembrei da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, porque a mãe dela, que morreu, se eu não me engano, no parto, um pouco depois, foi uma das primeiras ativistas feministas da história. E o pai dela era um super intelectual. Então, a Mary Shelley cresceu num ambiente super progressista. E ela tinha 19 anos quando escreveu Frankenstein. Ela estava nesse castelo, nesse castelo não, que na Suíça não existe castelo, mas nessa casa grande lá na Suíça, era uma noite de tempestade. Tinha outros grandes da época, Lord Byron. E aí eles disseram assim, vamos brincar, quem faz a melhor história de terror? E ela escreveu Frankenstein, que é considerado o maior clássico da história do terror. E ele é profundamente humano. Tu vê o monstro feio, mas que era uma pessoa, dele um anjo, mas a sociedade, pá, lascando o pau em cima, e ele se transformou. Então, porque a pergunta dela, quem é o monstro? Né? Quem é? E aí, como você falou essa questão de moda, tá muito top. Até eu vi agora falando bem a nível afrescalhamento burguês, né? Eu estava passando hoje pelo YouTube e tem um short da Tiffany's fazendo propaganda do Frankenstein, porque parece que o visual dele está deslumbrante. Parece que o Guilherme Del Toro tem um pouco essas coisas de viajar na maionese, mas essa do Stranger Things eu adorei. Assim, adorei. Não eu vejo muita série com os meus filhos. Adoro. Você viu Adolescence? Sim. Incrível, né? Top. E eu vi que é a segunda mais vista da história do Netflix. Sabe quem é a primeira? Que também vale a pena, eu recomendo, que eu acho que seus filhos devem adorar, não sei se você viu, Wandinha. Claro, a Wandinha tá em primeiro lugar. Sim, a gente viu. É muito bom, hein? E aquela guria é incrível, né? Meu Deus! Além de ser linda, uma fofa, né? Mas é a que tem a moda também, um figurino muito legal. Muito legal. Cinema é isso, né? O figurino, pra mim, é sempre me chama atenção. Chama atenção. Assim, muito. É porque o Stranger Things é um pouco anos 80. Totalmente. É verdade, é verdade. E a trilha sonora é fantástica também. Top. Eu sou muito, muito ligada à música. Eu também. Muito. Muito. Pra mim, a música faz toda a diferença. A música muda o ambiente. Música é música. Meu anjo, 2 últimas perguntas agora são bem... são a surpresa que a gente guarda para os Stefanadas, a não ser que você talvez já tenha visto em algum episódio. As 2 perguntas finais que eu gosto de fazer para todo mundo, porque inspira, sabe? E eu acho que é uma forma legal da gente terminar um programa que procura passar leveza, sabe? A ideia dos Stefanadas é a gente falar de tudo, com todo mundo, mas sempre com um toque de leveza. O mundo já está cheio de donos da verdade, então, ótimo, não é o nosso papel aqui. Primeira pergunta, se você pudesse escolher a manchete, né, do jornal amanhã, é uma coisa meio old fashion, né, do manchete de jornal, né? Manchete, acorda de manhã, vai tomar seu café da manhã gostoso, é sábado, dia de brick,
e aí você pega o jornal e aí vê uma manchete assim. Qual é a manchete que você gostaria de ver? Nossa, isso é muito meu pai. Ai, a manchete do dia. Nossa, mas é complexo, né? Vê teu coração Mas que é que que tem a ele ver diz. ou com brick ou com... Qualquer coisa. A gente, só para lhe inspirar, a gente teve coisas incríveis, né, nessas 33 edições do Stefanatos, 34ª contigo. Mas teve uma lá na Bahia, que a gente entrevistou um professor da Federal da Bahia que trabalhava com reciclagem, né? E eu nunca vou me esquecer daquela, porque aquela me tocou tanto. Porque ele também foi pego de surpresa, mas sabe quando caiu do céu? Ele disse assim, inaugurado o Museu da Miséria. Porque, tipo, miséria é coisa de museu, sabe? Adorei aquela. Tipo, as pessoas vão no Boa. museu para ver a miséria. Ah, olha como era a miséria, sabe? Achei, então pode ser qualquer coisa, sei lá. Ah, eu diria, hoje a fome acabou no mundo. Pronto, perfeito, perfeito. Já me ajuda a acordar de manhã. Não, e combina com o café da manhã, né? Dá até vontade de comer melhor, Todo né? mundo Sem tem culpa. comida na mesa. Todo mundo tem comida na mesa. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Sem comida não tem Você imaginou? Não tem. raciocínio. Exato. Não tem. A gente, tipo, eu sou uma pessoa assim, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho eu não tenho dúvida de que a vida é muito mais do que a gente vê. Mas o fato é que a gente está no corpo aqui, né? E o danadinho tem que ser cuidado, a gente não precisa ser neurótico, como você muito bem falou lá no início, né? Mas tem que, imagina não ter o que comer, não ter segurança alimentar. É o mínimo. É o mínimo. É o básico. Mas básico da decência. Porque eu acho que comer é saúde. A comida é saúde, entendeu? Exato. Então, né? Comida é a base de tudo. É tudo. Sem comida não existe mais nada. Exatamente. E não querendo parecer um ativista raivoso dos anos 60, mas é complicado imaginar um mundo onde as pessoas têm foguetes e tem gente que ainda passa fome, né? Não, sabe? Eu sempre penso nisso. Sabe, tipo, eu não acho que todo mundo deva ser igual, eu não tenho problema nenhum que o cara lá da esquina tenha muito mais do que eu, mas assim, que a gente pelo menos tenha decência, né? Que a gente dê decência para as pessoas, né? E, como você falou, a comida é duas coisas para mim que são assim, é comida e saúde, sabe? O resto tudo é negociável. Na verdade, tem uma que claro, educação viria depois, mas comida e saúde, mas tem uma que para mim também é muito importante, que é o amor, sabe? Mas é que porque comida, sem comida nem não ama. Tem nada, Não nem ama, nem tem Não tem como amar sem comida, porque a dor, sabe? Exatamente. Enfim. Mas adorei, então. Acaba a fome no mundo, já imaginou? Acabou. Teve outra que eu gostei também, que alguém Eu já imaginei, por isso que eu falei. Teve outra que apareceu em algum programa também, que foi bem legal, que a manchete era tipo assim, Trump, Putin, não sei mais quem, então, vistos juntos dançando samba, sabe? Uma coisa assim, bem do tipo... Que horror, eu diria. Eu não sei se você vê no Instagram, para mim aparece de vez em quando, tem umas páginas de inteligência artificial. Ai, sim. É muito engraçado, sim, né? Que aí aparece o Trump de noiva e o Trump de noivo. É muito engraçado. Pelo menos a IA faz isso, né? Não, a IA... E a última pergunta, que para mim essa é a chave assim, do nosso programa. O que você sugere que a gente faça como pequenos passos? Inclusive, aqui no teu programa tu já deu várias dicas. Pequenos passos que a gente pode dar para tornar o mundo melhor, um mundo mais amoroso, um lugar com mais amor. No nosso dia a dia, coisas simples. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todo o trabalho tinha que ter um propósito de contribuição para o mundo. Que a gente fizesse coisas que mudassem. Ai, que lindo, querida. Que fofo. Porque pode ser bem simples, assim. Acho que se todo mundo der um pouco e ajudar um pouco, já é o suficiente, assim. Ou pode contribuir para melhorias, né? Eu acho que não depende só lá de cima. A gente também pode fazer alguma coisa e pensar nisso. Porque é para nós, né? É uma coisa coletiva. Tá todo mundo junto. Olha, eu fiquei emocionado com essa sua resposta, porque eu confesso que tocou num ponto muito particular meu também, que os Stefanados nasceu um pouco disso também, sabe? Que, claro, com o meu trabalho como professor, agora sendo um pouco, desculpe um pouco o egoísmo, falar de mim, o trabalho de professor é um trabalho que tem essa contribuição, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu queria um pouco, sabe, eu queria do meu jeitinho, e eu gosto de estar com pessoas, tentar encontrar uma maneira de
uma pequena Sim. contribuição, porque, sabe, Uhum. há algo que a pessoa veja num programa de Stefanadas que traga uma leveza, que traga uma inspiração, já é alguma coisa, né? Eu acho. É. Mas é isso, é uma construçãozinha, às vezes, que tu nem se dá conta, mas pode mudar a vida de muitas pessoas, ou a gente pode construir coisas com outras pessoas, sugerir coisas, né, boas. Uhum, uhum. Natália, querida, eu te agradeço muito você ter participado aqui do Stefanadas nessa tarde chuvosa de Porto Alegre, intimista, né? Sério, amada, foi um prazer Obrigada. muito grande. Adorei. Mais uma vez, eu quero te parabenizar pelo teu profissionalismo. E eu me inspirei muito, viu? Eu me inspirei coisa muito, boa. muito. E tu tem uma mistura de objetividade com doçura que é muito querido. Viu? Muito mais. Coisa Então, boa. Te espero lá no Brick, né? mas quando é o próximo? Sim, eu estava pensando exatamente. Então, quais são os. Novembro, tem mais ou menos uma Novembro, ideia? então. Se não Pra se quem é de parar de Porto chover, Alegre. né? Se parar de chover, feira sábado, dia 8, domingo, dia 9, na Luiz Afonso, dia 16 no Ocidente, dia 22 no Vila Flores, dia 29 na Travessa Passarinho. Tudo. Atravessa Passarinho, onde é? No centro, pertinho da tua casa. Qual é? Exatamente qual é? Onde é? É a continuação da Travessa dos Cataventos, ali na Casa de Cultura. Ah, claro, ao lado da minha casa. Então, isso vai ser bem fácil. 29? Que é o mesmo dia da Noite dos Museus. Da Noite dos Museus. Gente, Uma loucura. para quem não é de Porto Alegre, venham, porque é uma loucura. A Noite dos Museus, 24 horas de museus, mais o Brick, Tudo ao lado junto. ao lado da Tudo minha junto. casa. É isso. Devia fazer uma edição especial dos Stefanadas na rua. É uma coisa para se pensar, viu, produção? Vamos. Bora lá. E eu queria então também me despedir do pessoal aqui querido que está sempre com a gente, nossos. Eu ainda digo telespectadores, olha só, não sei como é que se diz, né? O pessoal que nos vê, o pessoal que nos ouve. Sempre lembrando, né, mandar contribuições, sugestões. A gente está aberto aqui para tudo, né? E é importante saber também o que é que as pessoas querem que se fale, né? Eu adoro falar de qualquer coisa, desde que, né, como eu falei agora para a Natália, com leveza, com humanidade e com respeito. Deixo um beijo para todo mundo. Até o próximo Stefanadas. E aí, meus queridos e queridas, o que é que vocês acharam do nosso programa de hoje? Para variar, eu amei. Eu adoro meus convidados. A gente sempre pensa neles antes, obviamente, de chamar. Então, a gente sabe que são sempre pessoas que vão trazer coisas positivas e amorosas. E a Natália nos encheu de coisas positivas e amorosas. A mim me chamou muita atenção essa questão do profissionalismo e da amorosidade, né? Que é uma combinação que eu acho que é absolutamente fundamental. Porque a gente vive num mundo material que precisa de resultados, né? Não adianta viver só de filosofia ou de boas intenções. Então, a gente precisa, né, desse engajamento que é, basicamente, ser produtivo e profissional com qualquer coisa que a gente faça na vida. Porém, cada vez mais eu vejo que sem amorosidade o mundo não vai se sustentar. Não vai se sustentar em vários sentidos. Não só no sentido ambiental, mas no sentido social, no sentido, eventualmente, até espiritual. A amorosidade é fundamental. Então, eu me encanto toda vez que eu vejo pessoas que conseguem juntar essas duas coisas. Porque eu confesso que eu nunca senti que talvez eu seja muito exigente comigo, mas eu não senti ainda que eu estou nesse ponto de equilíbrio, sabe? Às vezes ou eu sou muito profissional, mas normalmente eu sou mais para amorosidade, eu busco esse equilíbrio e eu acho que vocês aqui juntos comigo vão me ajudar nos Stefanadas a estar nesse ponto, sabe? Nesse ponto que eu acho que é fundamental para a humanidade, sermos profissionais e sermos amorosos ao mesmo tempo. Tendo dito isso, eu quero fazer alguns comentários sobre o assunto específico que a gente discutiu hoje, né? Que mexe com moda, mexe com sustentabilidade, mas também mexe com algumas características do mundo moderno que eu queria compartilhar com vocês. Boa parte dessas questões eu já falei no programa, né? Uma das ideias da gente ter esse espaço posterior, que a gente chama o Momento Stefanadas, é exatamente eu poder falar um pouco menos no programa, deixar meus convidados um pouco mais à vontade, porque eu adoro falar, então às vezes eu não me contenho, vocês sabem disso. E depois tem esse momento nosso, né, onde eu faço os comentários.
Mas hoje, de fato, eu me inspirei muito para variar e eu acabei falando, né? Como eu sempre falo. Mas eu quero trazer de volta, porque muitos de vocês não vão ver o programa inteiro, vão talvez pegar só momentos Stefanadas. Então, a primeira coisa que eu acho que é bem interessante do programa é como a sociedade está se conscientizando dessa questão da moda, né? Eu me lembro quando eu era criança e depois adolescente, no início da minha vida adulta, de intelectual, não se falava muito disso, né? Mas nos últimos 10 anos, não é muito mais do que isso, não, se é que é mais do que isso. Passou a ser muito presente nas discussões econômicas, né? Inclusive em revistas como a The Economist, jornais como o New York Times. Passou a ser muito presente essa questão de como a indústria da moda ela é, por um lado, uma enorme máquina de produção, de emprego, de renda, de movimento econômico, porém, por outro lado, de desequilíbrio ambiental, de injustiças sociais, de, digamos assim, de destruição de tecidos culturais e de tecidos sociais, que confesso que me pegaram de surpresa. Eu era completamente ignorante em relação a isso. E é um assunto que passou a me interessar muito. Como eu falei durante o programa, nos últimos anos, muitos alunos meus lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul passaram a se interessar por esse tema. Esse tema do slow fashion, né, que seria tipo uma alternativa humana, enraizada, orgânica a essa questão da indústria do fast fashion, a essa questão desse processo de massificação que traz tantas consequências negativas, mas como a Natália muito bem lembrou, ao mesmo tempo dá muito emprego, dá muita renda. Então, é uma discussão realmente delicada. É importante a gente ter essa conscientização, né? Isso que a gente está discutindo aqui, que aconteceu nos últimos anos, a gente perceber que a indústria da moda tem um altíssimo custo, mas, ao mesmo tempo, é importante entender isso, é uma coisa que eu fiquei muito feliz na conversa com a Natália, de quão ela é importante para tantas pessoas que têm seus empregos, né? Suas rendas voltadas exatamente para essa indústria. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção no programa, a questão da moda. Um substrato disso é a questão da sustentabilidade, né? Que a ideia da moda circular, como a gente se propôs aqui a discutir, exatamente a questão central do programa era moda circular, né? Que eu, na minha leve ignorância, chamo de moda sustentável, mas é um pouco mais... o nome é um pouco mais refinado do que esse, é moda circular. Essa questão digamos assim, eu estou tentando encontrar outra palavra, mas eu sempre volto para a mesma. Sustentabilidade, essa questão do aproveitar o que já existe, de diminuir o ímpeto consumista no sentido da exploração dos recursos do planeta, do jogar fora, do gerar lixo, né, que vai para os oceanos. A gente meio que está, né, não quero exagerar, mas a gente vê certos dados estatísticos, certas fotografias dos oceanos. A gente está meio que, por um lado, meio que começando a afundar em lixo, né? Então, esse substrato da sustentabilidade é uma coisa que a gente traz muito aqui no Stefanadas, é uma coisa que eu trabalho muito na sala de aula para tentar um pouco também tirar um pouco os aspectos muito ideológicos e radicais de um lado e do outro que existem em torno dessa questão da sustentabilidade. Porque, essencialmente, ela é importante, né? Independente de extremos, independente de posicionamentos políticos, ela é um dado de realidade, né? E como dizem os psicólogos, a nossa querida entrevistada da semana passada, né, a Jaqueline nos deixou isso bem claro, a gente precisa trabalhar com dados de realidade, né? Então, dados de realidade existem sobre a questão da sustentabilidade. Então, quando se fala da moda, né, que em certo sentido foi o tema central da discussão de hoje, essa questão da sustentabilidade ela é cada vez mais central. E é uma sustentabilidade, me permitam dizer, não é só ambiental. Mas como o trabalho da Natália muito bem mostra, e eu gosto de trabalhar muito isso nos cursos que eu dou de Economia da Cultura, a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é cultural, ela é social, ela é emocional, ela é pessoal, ela é existencial, ela é espiritual. Sustentar, manter, equilibrar todos esses aspectos da vida individual e coletiva nossa, humana, as nossas relações sociais, as nossas tradições culturais, os nossos desejos humanos, a nossa espiritualidade com a vida, todas essas frentes de vida que fazem parte de estarmos aqui nesse planeta, vivendo
em coletividade, elas são fundamentais. Então, na minha sincera opinião, todo o processo econômico, né, eu acho que esse é um ponto central que a moda circular traz, precisa respeitar essas coisas, né? Não tem como a gente não olhar para isso como um elemento absolutamente central de qualquer decisão que a gente faça. E isso retoma aquele ponto que eu falei no início aqui com vocês, né? Profissionalidade com amorosidade. A última coisa que eu quero falar aqui no nosso Momento Stefanadas é um ponto que eu trouxe que, en passant, eu falei com a Natália, aquela questão que eu fiquei muito feliz dela perceber que ela não sente tanto essa individualidade. Isso é um dado de realidade que ela trouxe do universo que ela trabalha, que me deixou muito feliz, né? Porque essa é uma preocupação que eu tenho em que sentido? Sem de forma alguma querer discordar do que a Natália falou, muito pelo contrário, ela traz um dado de realidade concreto do mundo que ela trabalha. E isso me trouxe muito alento e muita alegria. Por quê? Porque uma coisa que eu percebo e que eu sinto, é difícil dizer se a gente vive num mundo mais individualista ou menos individualista. Eu acho que toda geração que passou na história humana, eu acho que sempre passou um pouco, toda geração que passou na história humana sempre passou um pouco por essa crise assim de fazer esse tipo de pergunta, né, sobre as gerações que vêm depois, né, as chamadas novas gerações. Será que isso? Será que aquilo? Será que nós não éramos melhores? Então, eu acho que pode ter uma coisa aí meio déjà vu, né? Eu acho que pode ter uma coisa meio de eu estar repetindo um disco que faz parte da história humana. Mas essa observação que eu fiz dessa entrevista que o Scorsese faz lá no Netflix com essa escritora americana, que eu acho que eu já comentei sobre ela, eu sempre esqueço o nome dela, aquele comentário que ela fez me chamou muita atenção, quando ela falou que hoje não basta ter saúde, né, não basta ter sua comida no prato, que hoje tem que ter wellness, né, que é aquela coisa que é esse sentido de perfeição, de bem-estar. Aquilo me chamou muita atenção porque, de fato, eu também percebo isso, sabe? Eu percebo isso como profissional, como pensador, como professor e como, né, uma pessoa de 56 anos que já viveu em vários lugares, que conhece o mundo, que está vivo. E talvez o meu trabalho, tanto com o Stefanadas como com a Universidade Federal, é observar e pensar. E eu percebo muito isso, sabe? Eu acho que existem certos exageros assim como é que eu poderia dizer assim? É como se esses excessos assim de preocupações com sustentabilidade, preocupações com, por exemplo, veganismo, com essa questão da wellness, que são todas, né, principalmente as que têm caráter coletivo, né, como, sei lá, o veganismo, como a questão da sustentabilidade, são todas extremamente importantes. Mas muitas vezes eu vejo acompanhados de um senso muito mais egóico, eu diria até que estético, do que propriamente amoroso, né? É só uma observação, gente. É só, como dizem os americanos, né? Food for thought, né? Comida para o pensamento, que é o grande objetivo de Stefanadas. Então pense um pouco nisso, né? Isso, de forma alguma, desmerece nada disso, mas é só um ponto que eu coloco e que eu reforço, né? As coisas sem amor, mesmo que elas sejam bonitas a princípio, eu acho que eu não sei onde é que elas vão dar, sabe? Às vezes eu me pergunto um pouco sobre isso. Certo, gente? Esse Momento Stefanadas já virou um momentão Stefanadas, então me despeço de vocês com muito amor no coração e nos vemos no próximo Momento Stefanadas. Tchau!